CBN para Maiores, com Ana Canosa. Ana Canosa, bem-vinda, que saudades que eu tava de você. Tânia Morales, eu também estava com muita saudade de você e do nosso quadro CBN para Maiores. Uma boa noite, né? Bom dia, boa tarde para quem nos escuta depois. Estamos Vamos em ao podcast nosso quadro também. Vamos ao nosso quadro e agora os ouvintes estão ficando, hein? Mandando umas perguntinhas. Que delícia! Eu adoro. Adoro quando eles escrevem. Eu também. Você manda sua pergunta para Ana Canosa. A gente nunca fala o nome do ouvinte, fica aqui entre nós. Mande por e-mail para garantir a privacidade. É cbnparamaiores@cbn.com.br. Perguntinha do ouvinte. Atenção, hein? Eu achei bem interessante. Acho que dá margem a várias coisas aqui. O Ronaldinho arrumou uma trilha aqui, Bom, sou um homem casado, próximo dos 40 anos, heterossexual. Me relaciono muito bem com a minha esposa, tanto afetiva quanto sexualmente. Mas, no tocante ao tema fetiche, gostaria de ouvir da Ana uma explicação quanto aos meus desejos. Ele está um pouco preocupado porque ele acha que ele tem uns desejos estranhos. Eu gosto tanto de ver a minha esposa tendo prazer sexual com um terceiro, quanto gosto de me relacionar sexualmente com outras mulheres comprometidas. Ele gosta de mulheres casadas. Sinto uma excitação enorme em transar com uma mulher sabendo que ela é comprometida, de preferência casada. Olha, assim como ele também gosta da ideia de saber que a esposa tem prazer com o outro. Principalmente em saber que mesmo ela tendo prazer com o outro, ela me ama. Assim como ele, tendo prazer com outra, ama a esposa. Coisa, né? Eles estão juntos há mais de 2 décadas. Ele queria uma explicação técnica sua sobre o desejo. Existe explicação técnica para o desejo? Eu achei tão interessante o desdobramento da questão da triangulação, né? Não é que é uma explicação técnica, mas a gente pode dizer desse nascedouro do desejo triangular, né? Eu, você e tu. Eu, você e o outro, né? Quer dizer, por que a gente normalmente, e é uma fantasia bastante comum, não especificamente da maneira que ele traz, no formato que ele traz, mas essa ideia de ver o parceiro ou a parceira fazendo sexo com outras pessoas, ou eu querer que o meu parceiro me veja fazendo sexo com outra pessoa, o quanto que isso excita. Isso tem uma questão relacionada à competitividade. Quando a gente tem esse aprendizado de lidar com terceiras pessoas, é um aprendizado da infância já, é uma coisa bem rudimentar, bem primitiva. Quando você pega criança, se você pega uma criança de 3 anos, por exemplo, e ela está brincando com uma criança, tá tudo bem. Se ela estiver brincando com 2, vai dar briga, gata, vai dar problema. Vai dar ciumeira. Exatamente, porque sempre uma se sente excluída. Então, essa exclusão, quando você coloca 4, elas se arrumam, dão um jeito, fica 2 para um lado, 2 para o outro. Mas se colocar 3, porque é o sentimento da exclusão. Para a psicanálise, eu não sou psicanalista, mas para a psicanálise, sendo assim bem resumida, assim, né, tem uma questão aí dessa, o outro e os 2 genitores, né, que podem ser 2 mães, 2 pais, enfim, não importa, que seria a criança adentrando esse espaço de 2 pessoas, sendo ali, tentando ser exclusivo, uma unanimidade. Então, segundo, se a gente pensar no nascedouro desse desejo, ele tem a ver com essa competitividade, né, rola um ciúme, rola uma competição. Então, como é que eu me coloco nesse sentido de ser excluído ou não? Essa é uma questão no desejo por triangular as relações, né? O lugar que eu fico.
Então, ele pode ter um prazer inicial em se sentir mais interessante do que o outro parceiro, por exemplo, no caso de estar com mulheres casadas, né? Quer dizer, essa mulher está transgredindo a relação dela com o parceiro primordial, o parceiro da relação de compromisso, com ele. Olha como ele é importante. Então, na fantasia dele, ele pode ser muito importante, esse cara. Quer dizer, ele estabelece uma relação de competitividade com o marido que ele nem conhece? Exatamente, exatamente. Quer dizer, essa mulher, de alguma maneira, está transgredindo o relacionamento conjugal dela e escolhendo ele para transgredir. Olha que lugar importante. Olha que lugar importante, né? Então, também pode ter a ver com a competitividade, pode ser um lugar importante. Pode ser também um atravessamento da autoestima, que tem nisso, né? Quer dizer, ele é tão importante, né? Que essa mulher está podendo correr o risco de perder esse relacionamento se o marido descobrir, né? Ou o quanto que ela pode se envolver com ele, ou o quanto ele pode ser melhor que o parceiro dela. Então, isso pode também ter a ver com uma questão de autoestima. Agora, tem também uma outra questão na triangulação, que eu acho que ele projeta um pouco na relação com a mulher dele, agora com a esposa dele, que é ver a mulher sendo muito desejante, ela estar nesse lugar desejante. Então, ela não é mais a minha mulher com quem eu troco, que eu conheço, que eu pago o boleto junto, que a gente vai no supermercado, que eu já conheço. Não, gente, essa mulher tá transando com outro cara, sabe assim? Quer dizer, ele... Tem outra pessoa desejando essa mulher. Exatamente. E ela é muito desejante, porque ela não deseja um só, ela deseja mais de um. Então, é quase como você vê o seu parceiro ou sua parceira, isso acontece com muita frequência sobre uma outra ótica. Por isso que parece tão excitante o homenagem, o swing. Como é que é, né? Agora, o que eu achei muito interessante neste caso específico é que ele se projeta nas duas pontas, né? Ele se projeta, né? Você não achou? Então, exato. Ele gosta tanto dele sair com uma mulher casada, quanto da esposa dele sair com outro homem. Exatamente, então ele se projeta nas duas pontas. Ele se projeta no lugar do excluído, quando a mulher dele está com outro homem, e aí ele pode experimentar, nós não estamos dizendo que ele especificamente, né? Nós estamos levantando hipóteses, a gente não conhece o nosso ouvinte. Exato. Mas ele pode experimentar insegurança, ele pode experimentar ciúme, ele pode experimentar o medo da perda. Ao mesmo tempo, quando ela retorna para casa, o que acontece? E ela está com ele, ele faz, ufa, tá vendo? Eu sou melhor do que ela me escolheu, exatamente, ela me escolheu. Olha que interessante. Mas é meio arriscado isso, né? Então, amiga, mas a vida é arriscada, né, meu amor? Sim, vamos combinar. Sim. Então, ele experimenta uma posição. E com a mulher casada, ele experimenta outra posição, o outro polo. Né? Quer dizer, essa mulher está correndo risco comigo. Gente do céu. Ele é muito interessante. Exato, ele está nas duas pontas. E o ciúmes, ele cobre as duas coisas, olha só. O ciúmes, então, ele pode ser prazeroso. Olha, o ciúme, eu acho que quando você está sentindo o ciúme, nunca é prazeroso. Eu acho que é sempre horrível. Eu acho que é sempre angustiante. Sim. Mas ele pode funcionar como uma ferramenta para reafirmar que o outro te ama. Eu sei que isso pode parecer muito maluco, as pessoas falam assim, Ana Canosa, você tá doida, imagina. Mas as pessoas, gente, somos, né, vamos combinar que a gente é muito doido. Vamos falar aqui sobre a situação real do ser humano. Como assim? Eu provocar ciúme no meu parceiro, para me certificar de que sou amada? Exata, menina, mas pera um pouquinho, se a gente falar, tem as duas polos, peraí, vou te contar outra parte. Então tem essa parte que foi inclusive reforçada pela história do amor. Quando você vai lá para o amor cortês, você lembra daqueles, os cavaleiros medievais, né, que vão disputar pela donzela? O ciúme, ele foi entendido, né, durante a história da humanidade, a história do amor, muitas vezes como prova de amor.
Então, tem muita gente que faz essa associação do ciúme com prova de amor, o que é uma bobagem. Mas, de qualquer maneira, a pessoa interiorizou isso, ela é mais possessiva, então ela, de alguma maneira, ela sente que através do ciúme, que o outro, ela provoca o ciúme para a parceria ir lá, ter um chilique, dar um contorno, e aí ela fala, tá vendo, sou amada. Essa é uma ponta. A outra ponta é de quem sente o ciúme, é o enciumado. Que é ruim. Que tem outro gozo, vamos chamar assim. Por quê? Porque ele fica enciumado, como você está desejando outra pessoa, você está olhando para outra pessoa, essa pessoa está olhando para você, e aí, quando o parceiro ou a parceira reafirma, dizendo, imagina, você tá mal, que isso, eu te amo, não tem nada a ver, coisa da sua cabeça. Aí essa pessoa que é insegura, né, e um pouco mais possessiva, ela faz o quê? Ufa, tá vendo? Me ama. Então, a armadilha do ciúme é provocar o gozo nessas pontas dessa ideia de amor, entende? Tanto para aquele que provoca o ciúme, quanto para o enciumado. É uma armadilha. Agora, nunca é bom, né, nesse sentido, né? E tem um ciúme que é doentio também, né? Nós não estamos falando disso, né? Porque o ciúme justifica até o feminicídio, né? Exatamente. Nós não estamos falando do ciúme patológico. Não. É usado como uma justificativa para feminicídio. Agora, você sabe, já que a gente está falando de ciúme, já que a gente enveredou por esse caminho, eu adoro enveredar, olha só. É assim. Né, amiga? Porque a gente é assim, a gente vai tá enveredando. Indo por um caminho, aí depois já vê, está fazendo outra coisa. Você sabe que ciúme vem do palavra no latim de zelumen, que significa zelo. Então, existe uma discussão crítica sobre isso, né? O quanto que o ciúme, a manifestação do ciúme, pode ser também uma manifestação de zelo, mas não o ciúme, esse ciúme que a gente está falando, que é produzido, que a pessoa está sempre insegura, que a pessoa está sempre com dor, ela sempre acha que o outro está fazendo alguma coisa, porque isso já vai enveredando por esse sentimento de angústia, de ansiedade, até o ciúme patológico. Isso. Mas nós estamos falando do alarme. Sabe assim, acendeu a luz amarela, você fala, tem alguma coisa aqui, o negócio está estranho aqui. Então, esse sentimento, porque o ciúme tem a ver com o sentimento de perda. É isso que eu ia falar, medo de perder, né? Exatamente. Então, um certo zelo pela relação, na questão do medo da perda, também faz parte das relações saudáveis. Isso não significa que nós estamos falando que é bom ter ciúme, mas que o medo de perder o outro, né, este olhar cuidadoso para a relação, é um olhar de zelo. Sim. Né, que também é importante, né? Bom, voltando para o nosso ouvinte que gosta de sair com mulheres casadas e que gosta que a esposa dele saia também com outros homens, ele está muito preocupado. Eu senti uma preocupação se está tudo bem com ele. Está tudo bem com ele? Não sei, vamos perguntar para ele. Tá tudo bem com você? Por quê? Porque olha só, acho que tem uma outra coisa importante que a gente está levantando. Quando é que não está tudo bem? E por que a gente vai questionar se está bem ou não está bem? A gente vai questionar a partir de um padrão social, do que a gente considera normal ou não normal, adequado ou não adequado. Então, quando a gente pega a ideia de matrimônio, de monogamia, que é uma ideia muito forte, que a gente tem refletido muito sobre essa questão, né, dos padrões não monogâmicos, desse amor que é para toda a vida, etc, etc. Então, se ele se olha a partir desta visão tradicional de conjugalidade e matrimônio, ele vai se achar muito inadequado. Sim. Ele vai falar, nossa, então, ó, até eu estou fazendo sexo com uma mulher casada e a minha esposa está saindo com outra. E a minha esposa também. Totalmente então, fora o que do é padrão. isso? Totalmente. Então, eu diria para ele o quanto que essas práticas estão prejudicando, o quanto ele sente que há prejuízo na vida dele ou na vida do relacionamento.
O prejuízo a gente avalia pelo sentimento de adequação interno, né? Se eu me sinto ansioso, se eu passo muito tempo do meu dia pensando nisso, se eu perco coisas da minha vida, como horas de trabalho ou horas de lazer, para poder realizar esse desejo, e depois eu sinto angústia. Então, se isso está provocando problemas no relacionamento, se o fato dele estar fazendo sexo com mulheres casadas também tem uma questão ética envolvida, né? E essa mulher, e o parceiro dessa mulher, como é que é isso? E se acontece alguma... Porque o povo esquece de pensar isso, né, gente? Depois a desgraça vem a cavalo, né? Porque também tem isso, né? Vem esse negócio aí da infidelidade, que também depois é um problemão, também há um risco. Ele gosta de coisas perigosas, ele gosta da transgressão. Então, eu acho que menos eu diria a ele que o fetiche dele, vamos dizer assim, é adequado ou não, e mais eu diria a ele qual é o prejuízo que isso coloca na sua existência, se é que há prejuízo. E aí a gente volta naquela história bíblica. Outro dia eu falei até que era um amigo meu padre que tinha falado, porque ele era padre, eu não sabia que era um trecho da Bíblia que ele dizia, né, que tudo pode, nem tudo convém. Taninha, deixa eu te... calma, porque senão vai acabar o nosso tempo. Não, hoje tá tranquilo, né, Ronaldo Mendes? Ah, tá. Hoje não... não tá tão tranquilo, mas temos 2 minutos. Não, é só porque... comerciais do TSE. É só porque me veio mais uma questão aqui em relação a sexo com mulheres casadas, e mulheres casadas fazendo sexo com homens casados, porque tem aqui uma pesquisa que foi feita por aquele site Ashley Madison, que é aquele site de relacionamento de pessoas comprometidas, né? E eles fizeram uma pesquisa com mulheres. E aí tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, que pode fazer jogo para a gente entender essa questão do nosso ouvinte. Então tem uma pergunta que fala o seguinte: como sua vida sexual mudou desde que você começou a ter parceiros externos? Então foi uma pergunta para as mulheres que são usuárias dos sites, todas casadas, ok? Buscando homens casados, né? Homens ou mulheres, enfim. E aí ela coloca assim, a resposta que mais deu Ibope aqui, os 60%, foi: estou mais no controle da minha vida sexual. Em seguida, não tenho timidez em explorar minha vida sexual / sexualidade. Então, tem uma coisa interessante aqui, que é, o que melhor descreve como você se sente quando faz sexo com seus outros parceiros, né, que não é o marido, no caso. Me sinto desejado e sexy. Então, eu fiquei pensando se as mulheres casadas, quando elas se colocam nessa perspectiva de que se sentem mais desejadas e sexys, que elas também gostam de seduzir, que elas têm uma experiência diferente, se também não é isso que pode provocar um certo prazer nos homens que buscam mulheres casadas. Né? Essa mulher que também está num lugar, ela está num lugar de transgressora, ela já se sente mais sexy, e isso pode dar uma diferença. Ela está mais interessante nessa condição. Além do que, normalmente ela não está querendo um marido, né? Também tem isso. Então, isso talvez também permita... Gente, nós estamos tudo aqui do talvez, né? E também veja, nós não estamos incentivando a infidelidade, nós estamos fazendo reflexões, né? Porque senão alguém vai falar, a Ana Canosa estava dizendo, eu estava dizendo. É para trair o marido. Não é isso. Mas eu acho que talvez tenha esse lugar também de que eu não estou, né, esperando encontrar um amor ali nessa relação, eu estou esperando encontrar uma diversão, uma parceria, né, que é um pouco diferente quando você se envolve, você tem um relacionamento e você se envolve com alguém que é solteiro. Né? Porque a pessoa que é solteira, ela pode estar querendo outras coisas, pode estar em busca de uma companhia, ela pode estar mais vulnerável. Não que os casados não estejam vulneráveis a se apaixonar também, porque também é um auto-engano dizer que não, mas pode ser que diminua o risco, sabe? Aquela coisa de análise de risco. O cara fala assim, bom, eu quero ser infiel, vamos fazer análise de risco? Melhor uma mulher casada. Ela também não vai querer largar o marido. Nossa, que loucura o seu humano, mas é isso. Pois Nossa, isso dá margem para a gente falar mais a respeito, hein? Vamos ver se algum ouvinte se manifesta, manda uma questão, desenvolve o tema, para a gente continuar na quinta.
É isso mesmo. Gente, olha, tudo pode, mas nem tudo convém, ok? Isso. Vamos guardar essa reflexão também, não é? Isso, tudo pode, mas nem tudo convém. Sabe as palavras bíblicas de Ana Canosa. Ana, beijo. Beijo, querida. Beijo a todos e a todas. Ah. Até quinta-feira. Ana Canosa, sexóloga, psicóloga, terapeuta de casais. Manda sua pergunta para ela sobre sexo. cbnparamaiores@cbn.com.br e o CBN para Maiores está em podcast também.